Foi escrita para inspirar cada detalhe da tua vida, para preparar coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus. Ninguém entende os momentos que você passou. Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou. Mas cada marca em ti deixada te ensinou. Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais. Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás. E nos teus dias mais difíceis, ele sempre lhe mostrou que esteve ali. E hoje você é o resultado dos dias levados. Olha você aqui. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Boa noite, eu deixei uma canção aqui de fundo, não sei se dava para vocês ouvirem bem, e é uma canção tão linda que tá falando pra gente, nada que acontece na nossa vida, nada que acontece é por acaso, sempre tem uma lição, sempre tem uma oportunidade, sempre tem uma reflexão, sempre tem um crescimento, né? E é um convite para gente crescer. E a nossa live de hoje é sobre isso. É sobre um sentimento de evolução que vai muito além, né, do olhar humano. É só acompanhado de uma força muito divina é que a gente conseguiria superar. E então, boa noite. Boa noite para vocês que estão chegando na nossa live, que foi preparada com muito carinho e é uma live muito especial para mim, porque é uma pessoa que eu admiro. E eu tô muito contente de ter essa oportunidade de dividir com vocês um pouquinho da história dela. Confirmem para mim se vocês estão me vendo, me ouvindo bem, se o sinal tá chegando aí certinho pra gente poder seguir, tá bom? Boa noite para todos que estão chegando, Selma, Vilma, sejam todos bem-vindos, Matheus, sejam todos bem-vindos, Cláudia, ajuda a gente, convida um monte de gente que precisa ouvir uma experiência de vida real, tá? A nossa live de hoje ela é muito, muito especial e assim, eu tive o prazer de acompanhar de perto a produção de um projeto tão lindo como esse, o livro Flores no Deserto. Nós divulgamos nas nossas redes, mas hoje nós vamos conhecer a autora do livro e nós vamos conhecer essa história. A gente vai tentar segurar, né, todo spoiler, mas sim, a gente precisa falar mais sobre essas experiências de vida, principalmente experiência de vida real, sabe? A nossa convidada na live de hoje é uma pessoa, primeiro, mulher, mãe, cristã e uma pessoa iluminada, cheia de energia e de experiência para trocar com a gente. Eu vou até, antes dela entrar, ela tá se preparando, já vi que ela já tá aqui com a gente, 9 horas, vamos começar em ponto. Então, a Glaucia, ela é psicóloga, ela atua na área clínica há mais de 20 anos, ela é mentora nas áreas que eu sou apaixonada, que é autoestima, autoconfiança e autoconhecimento. Ela é autora do livro Flores no Deserto. Costuma dizer que está numa espécie de pandemia há mais de 8 anos.
A Gláucia, ela é especialista em várias frentes de ordem familiar sistêmica, tem experiência com atuação terapêutica, acompanhamento, né, e um atendimento especializado para as pessoas que são usuários de álcool, drogas. Ela trabalhou em um polo específico de obesidade da Secretaria de Polo de Tabagismo, em vários programas de saúde pública. Ela tem um trabalho maravilhoso nas redes sociais e tem mais de 100 mil seguidores. Olha que honra, né? Tá aqui com ela. E assim, eu vou colocar ela aqui, com certeza vocês vão adorar conhecer. E eu tenho certeza que nesta live muitas pessoas sairão renovadas e entenderão o propósito de algum momento difícil, de alguma dor, porque o que essa mulher supera é algo que eu não consigo, não quero e não consigo nem me imaginar no lugar. Então, vou aceitar aqui o convite para colocar na nossa live essa mulher que eu admiro e que eu estou muito feliz de trocar esse momento com vocês. Aproveitando, gente, manda aviãozinho, convida um monte de gente para entrar aqui na nossa live, para participar, para se emocionar, para aprender, para também dividir a sua experiência com a gente, tá bom? E é isso, vou aceitar aqui. Vamos lá, Gláucia vai entrar com a gente. Ai, que legal! Sempre dá ouvindo direitinho, para a gente poder seguir a nossa live. Caramba! Oi, boa noite, tudo bem? Tá me cortando um pedacinho, tá? Sempre dá um delayzinho, a gente segura aqui. Agora entrou. Olá! Bom, gente, boa noite. Eu estava aqui assistindo, a Andréia me apresentou e eu quero apresentar a Andréia também, porque eu já falei para a Andréia. A Andréia foi um achado, ela também é uma mulher de fibra, de muita força. Ela também tem uma experiência linda de superação e eu até digo que sem ela, o meu projeto talvez ainda estivesse na gaveta. E assim, ela tem ajudado a impulsionar, colocar esse projeto aí, a tocar esse projeto e poder apresentar para vocês, tá? Eu agradeço já aqui a Andréia por tudo que ela tem feito pelo meu sonho, pelo meu projeto, pelo meu chamado, né? E eu tenho assim, vejo isso com muita responsabilidade e a Andréia entendeu isso e está me ajudando nesse processo. Boa noite a todos. Ai, que linda! Assim, para mim é uma honra. Eu, por muitos momentos, me segurei durante todo o caminhar, né, no cuidado de cada página, de cada momento do projeto. Então, assim, me segurei no sentido de falar, poxa, eu não sei, eu não teria a mesma força, né, que você. Eu não sei como que seria, né? E eu fui aprendendo com a sua calma, com a sua sabedoria. E aprendo, né, na verdade, a cada dia. E eu estou muito feliz de poder apresentar você. O mundo precisa te conhecer, Gláucia, como eu te disse. Você representa a força de muitas mães, de muitas mulheres. E assim, eu acho que é a base, né, para toda a família. A confiança numa força maior. Então, vamos seguir a nossa live aqui. Deixa eu aproveitar e dar boa noite para os seus seguidores que estão entrando. Sejam bem-vindos à nossa live. E a gente pede para vocês apoiarem a gente, né? Participem aqui. Enviem para alguém especial que precisa conhecer essa história. O projeto da Gláucia vai muito além de um livro. Ela tem ajudado centenas de pessoas por onde ela passa e onde as suas mensagens chegam, né? E eu tenho acompanhado isso um pouquinho mais de perto, então é emocionante ver quantas vidas resgatadas, preenchidas de esperança. Então, estou muito feliz aqui com a oportunidade. E aí, boa noite para todo mundo que está chegando. Um monte de coração aí para a Gláucia, porque ela merece e vocês vão entender por quê. Deixa eu mostrar o livro. Esse é o livro da Gláucia. Ela é autora do livro Flores no Deserto. E nós vamos conhecer um pouquinho da história dela, né?
A Gláucia nos presenteia com uma história de uma mãe que vem lutando, né? Que lutou contra tudo e todos e que hoje ainda luta, né? E nada faz essa mulher desistir, gente. Ela exerce o verdadeiro amor incondicional, né? Por aquele que saiu do seu ventre. Então, Gláucia, conta pra gente quem é você, conta um pouquinho da sua história, para que todo mundo aqui se conecte e entenda um pouquinho de você. Então, eu tenho uma longa história, né? Gente, esse livro, assim, é só uma pinceladinha. Na verdade, eu acho que vai ter que ter outros volumes e, não sei, é um projeto que está começando, mas eu tenho, assim, uma longa história. Eu vou começar de quando começou a minha fase mais difícil da minha vida, que eu nunca achei, que eu nunca imaginei que eu fosse passar por isso. A minha vida estava perfeita, né? A minha vida estava perfeita e eu podia dizer assim, eu estava bem profissionalmente, no meu relacionamento, eu sou casada, estava tudo bem, meus filhos em casa, a família estava tudo bem, tudo em ordem. Financeiramente eu me sentia meio inconfortável, estava satisfeita, estava feliz. E espiritualmente também. Eu tinha parado de frequentar a igreja, eu sempre fui cristã, nasci num lar evangélico e eu estava sem frequentar a igreja. E justamente foi o Rafael que me convidou para eu voltar a frequentar a igreja. Eu não tinha deixado de ser cristã, isso não existe para mim, essa possibilidade. Mas eu não estava frequentando nenhuma igreja sistematicamente. Então, o Rafael começou a frequentar. Para quem não conhece, né, o Rafael, que ela citou, é o filho da Gláucia. Então, ele me convidou para ir à igreja e eu, para poder apoiar, né, apoiá-lo, e eu comecei a frequentar a igreja batista, então estávamos frequentando a igreja, estava tudo bem. Eu podia dizer assim, ó, minha vida estava perfeita, eu não tinha nada para pedir, eu só tinha para agradecer. E na minha vida, sempre assim que eu fui às igrejas, as pessoas falavam assim para mim, Deus tem um chamado para você, Deus quer te usar na obra dele, mas gente, eu vou confessar que eu não queria saber disso. Eu achava que eu já servia a Deus no meu trabalho, eu ajudava as pessoas e eu não me via dentro de uma instituição, que era o que eu imaginava, né? Que eu tinha que ajudar a Deus e fazer o trabalho dele, a obra dele, chamado dentro da igreja. Então eu não me via fazendo isso. Então eu estava indo à igreja, frequentando, tudo bem, e para mim estava tudo certo. Até que, num belo dia, o Rafael, meu filho mais velho, estava com 18 anos, ele falou, mãe, eu vou lá cumprimentar um colega meu que ele está fazendo aniversário. Era uma noite chuvosa, eu virei para ele e falei assim, Rafael, não vai, tá tarde, tá chuvoso, o tempo tá ruim, tá feio, não vai não. Ele falou, mãe, ele era uma pessoa assim de muitos amigos, ele fazia questão de estar perto dos amigos, e ele falou assim, mãe, eu vou lá só para cumprimentar ele. E passou um colega dele, pegou ele e levou. Eu curti uma foto que eles postaram nas redes sociais e fui dormir. Quando foi de madrugada, meu celular tocou, a menina que estava namorando o Rafael na época falou para mim, Gláucia, o rapaz que estava dirigindo o carro, o William, ele bateu com o carro e o Rafael machucou a cabeça. Na minha cabeça era um machucadinho assim, que bateu, tá tudo certo, vou lá ver o que foi isso e a gente vai voltar para casa, né? Só que eu cheguei lá e a situação não era essa. Ele estava tão feio que não me deixaram nem ver, entendeu? Não deixaram ver e eu fiquei assim naquela situação. Então, assim, o que aconteceu na minha vida foi assim, eu entrei ali num deserto que eu tô até hoje. Vai fazer, já tem, em maio, fez 8 anos que ele sofreu esse acidente, né? E a minha vida, nos 3 primeiros anos de acidente do Rafael, que eu não vou dar detalhes, se vocês quiserem saber dos detalhes, vão ler o livro, né? Entendeu? Sim, sim. Me desculpem, mas vocês Sim, vão ler o livro. Então, assim, a minha vida sim. ficou parada e, assim, e hoje, depois de um processo enorme, tem muita história aí no meio disso tudo, muito aprendizado, adaptação, altos e baixos.
E assim, hoje a minha vida teve que ser reinventada em todos os sentidos. E é essa experiência que eu quero passar para vocês. É assim, teve todo um processo para tudo acontecer. Não foi fácil, não. Foi um deserto e é Então, um o Rafael deserto. foi envolvido. Sim, sim. Então, o Rafael foi envolvido num acidente trágico. Rafael é o filho da Gláucia. E esse acidente aconteceu quando ele tinha, 18. já tinha 18 anos, né? E nesse acidente, assim, conta quem que estava junto com ele. E eu sei que a gente não vai entrar em detalhes, mas eu acho que, assim, gente, imagina para uma mãe, né? A gente que, quando recebe uma ligação da escola, o nosso coração quase sai pela boca, né? E imagine para a Gláucia, nesse momento, ser surpreendida por um acidente trágico que mudou toda a história da vida, né, dessa família e principalmente do Rafael, né? É verdade. Eu estou vendo que tem umas pacientes minhas aí que já conhecem muito da minha história e que tem pessoas aí que eu acompanho há mais de 10 anos. Eu estou vendo aí. Vocês podem comentar e podem falar a verdade, se a minha trajetória tem ajudado vocês, a minha experiência de vida, a minha experiência profissional, porque eu uno tudo isso. Eu tenho uma vida espiritual, que para mim é o principal, entendeu? A minha vida é pautada na minha fé, entendeu? Em primeiro lugar vem a minha fé, a minha vida espiritual, depois vem quem sou eu e toda a experiência de vida que eu tenho, entendeu? Então, assim, é isso que eu uso para ajudar as pessoas hoje. Eu tenho uma experiência de vida, experiência profissional e uma vida com Deus, uma vida espiritual. Excelente. E, Glaucia, o que que mudou, né? Depois desse acidente, assim, o que que aconteceu? Então, né, a princípio foi muito difícil, é uma situação muito difícil para uma mãe encontrar um filho no estado que estava. Teve gente que foi visitar meu filho no hospital que falou que se arrependeu, porque depois aquela imagem que viram dele não saía da cabeça. Então, a minha vida ficou praticamente parada por uns 3 anos. Eu não sabia mais, eu não sabia nem mais onde era meu quarto, praticamente, porque eu só ficava em torno ali do Rafael pela gravidade. Primeiro que ele ficou 1 ano internado, entendeu? Ele internou, saiu do acidente andando, falando, comendo, e só com amnésia. Só que ele teve que voltar para o hospital para fazer mais uma cirurgia, e nessa cirurgia foi que tudo se agravou, foi porque ele pegou meningite no hospital. Então, dessa meningite, Uhum. ele saiu do hospital em estado vegetativo. Ficou 1 ano internado. E eu digo na rotina da sua casa, na rotina familiar, isso Então, mudou aí tudo, né? Porque vocês tinham. nesse estado de 1 ano de internação, a minha vida era hospital, igreja e eu fazia alguns atendimentos, porque eu decidi que eu não ia viver só aquilo. Era ruim demais para eu passar 24 horas do dia só pensando naquilo, entendeu? Eu ia para o hospital sem saber se eu ia encontrar o Rafael vivo. Então, assim, era uma situação muito difícil. O meu filho mais novo teve um período que ele não sabia como é que o irmão estava. Ele achava que o irmão estava no hospital se tratando para sair melhor. Ele não sabia que o irmão dele estava em coma. Então, administrar isso tudo é muito difícil. Então, a minha vida ficou resumida a hospital, igreja e alguns atendimentos que eu fiz. E chegar em casa e demonstrar para o meu filho mais novo que estava tudo bem. Eu tinha que fazer isso. Eu não podia eu não podia deixar de estar com o Rafael, por pior que fosse para mim, eu tinha que estar com ele. Eu não podia deixar de estar com o Gustavo. E passar para ele que estava tudo bem, entendeu? Eu tinha que fazer ele entender que estava tudo bem, mesmo sem estar. Então, assim, a nossa vida parou totalmente, a minha vida parou. E uns 3 anos assim eu só vivi praticamente para isso. Porque depois disso o Rafael foi para casa, mas ele foi veio para casa num sistema de internação, que é home care, entendeu?
O quarto dele hoje é como se fosse uma UTI. Ele é monitorado, ele vive no oxigênio, ele não se mexe, ele não fala, ele não faz nada, entendeu? Até para virar, a enfermeira, porque tem uma enfermeira que cuida dele, mas a gente ajuda, precisa de alguém para virar, para mudar ele de posição. Nem isso ele não faz. Então a gente passou a viver em torno disso, só disso, né? E foi onde eu... E a gente fala, né? Uma pessoa que dá à luz a uma criança com uma particularidade, né? Com uma necessidade especial, ela ali naquele momento já nasce uma mãe também, assim, desbravadora, né? Para fazer todos os cuidados que essa criança precisa. Mas você ter o seu filho, né? Saudável, né? Com nenhum comprometimento, de nenhuma forma, e de repente, né, nessa flor da idade, aos 18 anos, ser envolvido, né, num acidente trágico e que praticamente podia ter tirado a vida dele, né? Na verdade, o Rafael, todos os dias ele vive um milagre. Já no hospital, o médico chegou a dar horas de vida para ele. Ele só está vivo porque está nos planos de Deus, ele está vivo, entendeu? Porque o médico deu horas de vida para o Rafael, porque ele teve infecção generalizada, ele teve parada cardíaca, e chegou um momento que o médico falou para a gente que não tinha mais o que fazer pelo Rafael, porque ele estava num quadro de infecção, que ele estava tomando 4 antibióticos. Ele falou, 2 são os mais fortes que existem, a gente não conseguiu combater a infecção dele. Então, assim, não tem mais o que fazer. Mas eu ia para o hospital confiando em Deus. Eu não sabia se eu ia chegar lá e encontrar ele vivo. Mas o médico não tinha mais o que dizer para a gente, mas eu não estava esperando mesmo que o médico fosse dizer, porque eu vi o estado do meu filho. Entendeu? Era um estado muito difícil de uma mãe chegar lá e ver aquilo. E eu sabia o que estava acontecendo com meu filho. Eu separei uma parte do seu livro que eu vou ler, se você me permite, né? Eu tô com a autora, então posso pedir autorização ao vivo, né? Claro. Mas eu separei uma parte que, inclusive, fala exatamente do que você tá trazendo aqui pra gente na live, tá? É na página 34, então vai um pequeno spoiler do que a Gláucia tá falando pra gente. Certa vez, chamaram o meu marido. Nesse dia eu não estava. Quando ouviu o próprio nome, meu marido teve certeza do motivo pelo qual estavam chamando ele. Dariam a notícia da morte do Rafael. Não chegou a tanto, mas a notícia não foi boa. O quadro dele havia sofrido mais uma complicação. E quando meu marido me ligou para contar o que houve, eu precisei tomar mais uma gota de um medicamento pesado para conseguir me manter calma e o suficiente para chegar em casa. Chegou um ponto em que eu chegava nas visitas e o médico simplesmente não tinha mais o que falar. Simplesmente nos dava um relatório do dia, um tapinha nas costas e era isso. Não havia o que dizer. Eu agradecia e então partia para ver o Rafael e falar com meu filho. Levava sempre o óleo ungido, passava nele e fazia uma oração. Eu dizia sempre para ele que tudo estava dando certo e que ele estava indo muito bem. Dizia para ele aguentar firme. E é justamente o que você está trazendo, né? O seu momento, né, de fragilidade era de renovar forças para animá-lo, né? Para mesmo diante dos médicos, né, baterem nas costas e afirmar, né, que era impossível ele sobreviver. E você, o que aconteceu nesse momento, né? Você consegue trazer pra gente o que ler a sua história, né? Principalmente nessa parte que reafirma que você não desistia e que você não perdia as esperanças, mesmo depois de um tapinha nas costas, onde afirmava que, infelizmente, era difícil de contornar e de trazer um resultado diferente, né? Então, a gente tinha altos e baixos o tempo todo. Era uma situação extremamente difícil e muito dolorosa. Eu andava com um vidrinho de medicamento que era de gotas, né, dentro da bolsa, e a cada
notícia, né? Quando eu tinha que entrar para visita, era muito difícil ver o Rafael naquele quadro, entendeu? Então, para eu entrar para visita, eu tomava 2 gotinhas desse remédio, que eu também não podia tomar demais, porque eu tinha o Gustavo em casa, então eu tinha que estar muito bem em casa, né? Tranquila, calma, serena em casa e inteira, para dar conta do Gustavo, que tinha 6 anos na época, entendeu? E aí, no hospital eu tinha que dar conta de entrar e ver o Rafael naquele estado, morrendo, entendeu? Em coma, magro, pele e osso, entendeu? Teve situação de eu chegar lá no hospital, o Rafael tá com 3, tinha feito uma cirurgia, tinha colocado uma válvula para drenar hidrocefalia, e com mais 2 válvulas drenando o cérebro dele, entendeu? Batimento quase 200, era uma situação horrível de se ver. Uma mãe não tem coisa pior. Então eu tinha que tomar aquele remedinho e entrava lá e falava, Rafael, eu não sabia se ele estava ouvindo, tinha época que eu não sabia se ele estava ouvindo, se não estava ouvindo, mas eu sempre falava, Rafael, você está indo muito bem, continua firme, meu filho, você está indo muito bem, entendeu? E eu parabenizava ele. E tempos depois, eu me lembro que eu aprendi, eu fui estudar sobre física quântica, eu fui estudar sobre tudo, né, por causa do Rafael. Eu entendi que o Rafael ele está vivo porque foi plano de Deus, mas eu acho que o Rafael também recebeu um chamado de Deus e ele aceitou esse chamado. Porque eu entendi que o Rafael hoje ele só está vivo porque ele quis muito viver, entendeu? O Rafael, do estado que ele está hoje, ele veio para casa como no estado de coma. Ele não fechava nem o olho, ele não piscava, não fazia nada. Hoje ele dá sinais, ele sorri, entendeu? O meu filho, no estado que ele está, ele consegue sorrir. Ele dá lição de vida. Do estado que ele está, ele dá lição de vida para as pessoas, entendeu? Então, assim, eu acho que não só eu tenho um chamado, o Rafael também tem um chamado. Ele também é projeto de Deus. E eu até me lembrei de uma história aqui que eu quero compartilhar. O Rafael, Por favor. eu sempre digo que ser mãe do Rafael é muito difícil, entendeu? Porque o Rafael já quase morreu uma vez por causa de gás, entendeu? Ele inalou muito gás tomando um banho e eu já encontrei ele caído. Tem essa situação. E eu também digo assim que o Rafael ele foi minha 4ª gestação. Eu tive 3 abortos espontâneos antes de ter o Rafael. Então, quando eu estava grávida do Rafael, eu quis um nome que tivesse um significado forte. E eu escolhi Rafael porque Rafael é sarado por Deus. Jeová Rafa é o Deus que cura. E eu coloquei esse nome no Rafael porque Rafael quer dizer sarado por Deus, curado por Deus. Então, hoje eu imagino que isso já tenha sido profético na vida dele, entendeu? E o Rafael, antes de sofrer o acidente, ele deixou lá na página dele no Facebook escrito: Jesus pode escrever a sua história de novo, que é um trecho de um louvor. E no WhatsApp dele ele deixou escrito: mesmo sem entender, eu confio em ti. Então o Rafael ele me deu a entender que ele estava tendo um relacionamento de intimidade com Deus e que Deus, inclusive, preparou ele para tudo isso que está acontecendo agora. Entendeu? Eu pude entender isso. É uma caminhada, é uma jornada, gente. No livro tem pouco. Eu posso dizer que tem muito mais. Talvez eu tenha que escrever mais outro livro, ou sei lá, ir fazendo lives para ir contando para vocês se vocês tiverem interesse, entendeu? Então, é uma situação bem difícil para uma mãe e eu vou contar para vocês. Só Deus para poder ajudar a gente a ter a força necessária que a gente precisa, que é para a gente. E muitas das vezes, eu tive que confortar pessoas que ficavam arrasadas de ver o estado do Rafael. A pessoa ia na minha casa, eu falo ia porque eu morava em outro lugar, estou morando em um. Eu me mudei. Então, a pessoa vinha na minha casa e olhava o Rafael e começava a chorar. E eu tinha que consolar a pessoa, entendeu? Mas isso tudo a partir do entendimento que a gente passou a ter a partir desse processo. E é isso que eu acho hoje importante poder ensinar e passar isso para as pessoas. Que eu vejo as pessoas muito, muito desesperançosas, às vezes com coisas que têm solução, entendeu? Que está ao alcance dela.
a vida do Rafa não está nas minhas mãos, mas mesmo assim eu luto. O que for da minha parte fazer, eu faço. Entendeu? É por isso que eu não abro mão de estar próximo dele. É por isso que eu tive que reinventar minha vida toda. Entendeu? É por isso que dentro da minha casa a gente tem uma dinâmica diferente. Eu e meu marido, a gente se reveza o tempo todo. Entendeu? A gente teve que se adaptar em todos os sentidos. Entendeu? Então, como eu ia falando, pessoas a entenderem que não é a opção desistir, entendeu? Eu, numa situação dessa, eu não penso em desistir. A pessoa pode falar assim, em algum momento você pensou em desistir? É claro, porque eu passei por momentos de dores intensas, insuportáveis, e que eu pensava, meu Deus, eu não vou aguentar isso, entendeu? Mas depois que eu me acalmava e eu relembrava, gente, Deus já fez isso, já fez aquilo, eu ia me lembrando de tudo que Deus já tinha feito e que na caminhada toda Deus esteve com a gente, e em tudo a gente conseguiu superar, a gente conseguiu vencer. Eu falo, Deus está com a gente, então não tem por que desistir, entendeu? Então, é por isso. Já pensou? Já algumas vezes, porque foram momentos, assim, eu passei momentos de dor intensa, de, assim, não ter nada que amenizasse, entendeu? Eu só pedi para Deus, Deus me ajuda, me dá força, entendeu? Me sustenta, porque, assim, é uma situação difícil de passar. Agora, é por isso que hoje eu falo assim, gente, o que eu passei, o que eu suportei é uma das piores situações que uma mãe pode passar. E que eu vivo, eu ainda não acabou a minha jornada. Eu ainda vivo isso. E se eu consigo fazer outras coisas, se eu consigo continuar caminhando, se hoje eu entendi que eu tenho um chamado, né, a partir de tudo que eu vim vivendo, que eu estou vivendo, entendeu? Então, por que eu não tenho que ajudar as pessoas a entenderem que a dor, a dificuldade, ela não é para parar ninguém. Não, na verdade, eu entendo hoje dor e sofrimento como escola, entendeu? Eu entendo hoje o deserto como escola, como um local que você vai para aprender, não é para desistir, não. Muito pelo contrário. Por mais que seja a dor e o sofrimento, você tem que entender que ali Deus está te dando uma oportunidade de você aprender, de você se fortalecer. Entendeu? Eu não sei se eu fugi do Ótimo. que E era aí, para dizer, mas eu... não. E assim, a gente se prende a você tentando encontrar forças para justificar a sua própria força, né? Porque a gente fala, assim, eu sou mãe, né? Tenho um filho que é a minha vida. Então, assim, sabe, a gente não consegue nem se imaginar no seu lugar, Cláudia. Porque a dor é tão grande, sabe? É, E assim, entender que você encontrou uma linha de sabedoria. Você ressignifica diariamente, porque o Rafael está vivo e você teve que fazer uma mudança total na sua vida, na vida da sua família, para acompanhar, né? E para dar o melhor, oferecer a melhor qualidade de vida para o Rafael. E ele continua escrevendo a história dele. Antes da gente entrar aqui para a live, você foi lá, conversou com ele, explicou que você ia vir aqui para a live, sabe? Essa conexão, sabe, de mãe que só se fortalece na alegria, na saúde, na doença, na dor, na dificuldade, no acidente. Então, assim, você tem muito para nos ensinar, para nos inspirar, porque você mostra a sua fragilidade, mas a gente só consegue ver a sua força, né? E tem muita gente comentando aqui, muita gente mandando beijo para você, dizendo que é sua amiga, que conhece a sua história e que entendeu que essa live é mais do que uma live comum, né? Uma live edificante, sim, né, Letícia? Porque é uma live que a gente tem uma história de vida real e que está acontecendo e que nesse exato momento, né, a gente tem aí uma vida que se conecta à Gláucia de uma forma muito elevada, né? Que hoje, inclusive, depende dela para tudo, né? Hoje, o Rafael se encontra num estado vegetativo, ele depende do apoio da família
para poder ter o mínimo, né, de uma qualidade de vida. A dinâmica, a história, a vida da Gláucia mudou, mas ela não desistiu. Ela está passando, atravessando um deserto, né? E ao mesmo tempo semeando, brotando flores, recuperando vidas, ajudando pessoas a encontrarem um caminho para aliviar a sua dor, porque a dor dela, gente, olha, é incomparável. Vocês conseguem aqui entender que é só Deus mesmo, só Deus para poder sustentar, né, uma mãe que vê o seu filho saudável numa situação como essa. Então, assim, vocês precisam acessar essa história, se conectar, conhecer um pouquinho, né, do processo da Gláucia. O que ela fez para conseguir elevar, atravessar esse deserto, ajudar pessoas e ainda, né, fortalecer a sua família diante dessa dificuldade. Porque ela tem outro filho. Se você quiser falar um pouquinho, né, sobre isso, Gláucia. Então, tenho filho, tenho marido que está aí, ó, mandando uns coraçõezinhos para mim, né? É isso que eu acho legal. Que lindo. As pessoas que convivem aqui, porque a pessoa aparecer assim na rede social e é fácil. As próprias pessoas que convivem comigo na minha casa, elas podem dar testemunho de tudo que eu falo, de tudo que eu conto. Os meus pacientes, eu até falo isso para eles. Eu não falo para vocês fazerem uma coisa que eu não faço. Eu não ensino para ninguém uma coisa que eu não acredito. O que eu falo é que eu vivo, entendeu? Eu tenho paciente que eu falo assim, olha, você fica à vontade, que não tem nada que eu não tenha ouvido. E tem algumas coisas que eu já vivi, entendeu? Então, o que acontece? É isso que eu acho importante. Eu não falo de uma coisa que eu li, eu não falo de uma coisa que eu vi, que eu ouvi alguém dizer. Eu falo do que eu vivo. É uma experiência de vida que eu tenho. Então, eu vejo tantas pessoas sofrendo e, assim, as pessoas, elas sofrem porque elas não entendem que elas têm capacidade de resolver, de enfrentar aquela adversidade que ela está passando, entendeu? E eu quero muito. Por que eu pensei... Na verdade, eu tenho um chamado. E por que eu pensei nessa forma de livro? Tem dois motivos, né? O livro, teve uma vez que uma pessoa que é até nosso amigo de infância, esteve visitando o Rafael, e ele falou que um livro seria escrito, mas que não sabia se era pelo Rafael. E aí eu orando, eu senti de Deus, bem firme, forte, que eu tinha que escrever esse livro. Mas só que gente, eu vou dizer, eu sou cabeça dura, hein? Eu sou cabeça dura e teimosa. Então eu guardei isso. Tudo que eu ouço, que alguém me fala que é uma palavra de Deus, ou que eu mesma sinto, eu guardo para ver se vai se conformar. Eu me lembro que no dia que eu orei, eu até falei com a pastora, eu falei que eu tinha orado e que eu tinha sentido que era para escrever um livro, ela me apoiou, mas esse ficou engavetado. Por isso que eu digo que a Andréia tem participação importante aí nos meus projetos e no meu chamado. Entendeu? Então, mas eu, com a minha rotina, é muito corrida, entendeu? Para eu poder dar conta de tudo. E eu não... Até pensava assim, para que eu vou escrever um livro? Eu vou escrever sobre mim, eu vou escrever sobre o Rafael. Eu não tinha um entendimento de como é que eu tinha que fazer, do que eu tinha que fazer, e isso foi amadurecendo. E aí eu pensei no livro, depois que eu fui entendendo, né, esse chamado, esse projeto da parte de Deus, que eu creio, assim, nos meus atendimentos, gente, eu faço atendimento há quase 30 anos. Eu não sei quantas mil pessoas eu já ajudei. Mas só que, assim, hoje, por mais que o meu alcance seja internacional, graças a Deus, hoje eu posso, até com a tecnologia, a gente pode ajudar pessoas do outro lado do mundo, que é o que eu tenho feito hoje. Eu agradeço muito a Deus por isso, que eu nunca imaginei que eu fosse chegar a esse ponto. Eu posso dizer que profissionalmente eu estou no melhor momento da minha vida, entendeu? Mas só que o meu alcance com tudo isso é limitado. E eu falei, um livro vai chegar a lugares que eu jamais chegaria.
E foi por isso que esse projeto ficou assim, começou a fazer sentido na minha vida, entendeu? É um livro que ele vai chegar a lugares com uma mensagem edificante, de superação, de fé, de esperança, entendeu? Que vai chegar a lugares que eu nunca vou conseguir chegar, entendeu? E o meu livro vai chegar, entendeu? Então, hoje eu tenho esse entendimento. Em relação ao Gustavo, eu digo que o Gustavo, nessa história toda, foi o mais prejudicado. Ele tinha 6 anos de idade quando o Rafael sofreu um acidente. A princípio, a gente esperou o Rafael, ver como é que o Rafael ia ficar para contar para o Gustavo o que tinha acontecido. O Rafael foi para casa naquele estado. O Gustavo, ele era meio molequinho e ele achou até engraçado. O Rafael está num estado que estava usando fralda e tudo mais. Então, ele falava, vamos no shopping, vamos levar o Rafael num fraldário para trocar a fralda dele lá. Ele meio que viveu dessa forma, né? É claro que traumático. Quando o Rafael precisou voltar para o hospital, a gente não contou que o Rafael tinha piorado. Ele achou que o Rafael estava se tratando para chegar melhor em casa. Então, ele ficou 1 ano sem ver o irmão, entendeu? Até porque não podia visita com a idade dele mesmo. Mas ele ficou e sem entender nada. E, assim, nós tivemos que dar muita atenção para o Rafael, porque as pessoas até falavam, você precisa dar atenção para o Gustavo. A gente dava o que a gente podia, mas entre dar atenção para um filho que está normal, está perfeito, e um que, se ele se engasgar, ele pode morrer, você tem que virar a sua atenção toda para ele. A Andréia até falou, é igual um bebê. É pior do que um bebê, que o bebê ele tem umas reações que você percebe como é que ele está, se ele está bem, se não está. O Rafael não tem esse tipo de reação. O Rafael não chora, ele não tem essas reações. Hoje ele ainda tem umas feições que a gente consegue entender se ele está sentindo dor, se ele está incomodado. Mas antes nem isso tinha, entendeu? Então foi muito difícil e eu, na minha concepção, no meu modo de ver, o mais prejudicado de todos, que assim, realmente foi uma situação bem difícil, foi o Gustavo, mas que graças a Deus ele está bem, né? Ele também, eu acho que ele, de certa forma, ele é um privilegiado, porque assim, ele não vive uma desgraça, ele vive em um lugar onde a gente pratica a superação, a gente pratica a fé, entendeu? A gente conseguiu ressignificar muita coisa e entender que, assim, eu penso que o Rafael, no estado que ele está, Deus sabendo de todas as coisas, ele está no melhor lugar. Entendeu? Porque Deus não erra nunca, entendeu? Então, em certas situações, de certos ângulos, eu vejo que nós somos privilegiados. Eu consigo perceber isso, entendeu? E eu até falo às vezes que o que aconteceu com o Rafael foi o pior, da melhor maneira possível, porque Deus esteve presente em todos os sentidos com a gente o tempo todo, entendeu? E vocês conseguem sentir, né, a ação de Deus, mesmo no momento tão difícil, tão trágico e desesperador. Eu não consigo encontrar palavras, né? É uma dor que não cura, vamos dizer assim, a gente pensa, né? A gente imagina, porque só você, né, imersa nessa situação, pode tentar esclarecer. Até um livro, né, é uma tentativa, eu digo, de dividir, porque só você e a sua família que conseguiria expressar, né, realmente o que é essa realidade. E assim, eu vou aproveitar até para ler aqui, que tem muitas mensagens, Glaucia, muitas mensagens subindo aqui para você, muitas pessoas dizendo que não conhecia a sua história e que se já te admirava sem conhecer a sua história, te admira mais ainda agora, porque como que a Glaucia, né, diariamente motiva as pessoas, fazendo a seleção de mensagens, preparando um conteúdo motivacional diariamente, gente. E ela está imersa, ela vive essa situação, né? E então, assim, gente, é lindo ver a ação de Deus na nossa vida. É lindo e a gente precisa reforçar que é possível e que Deus, ele prepara o melhor, né, para cada um de nós. Inclusive,
Às vezes a gente está segurando uma pedra, né? Só que Deus está segurando uma rocha muito maior. Então, assim, às vezes a gente não consegue dimensionar. E você ainda consegue ver graça, você ainda consegue sorrir, você consegue motivar pessoas, você consegue ajudar a sua família, ser presente, né? Para o Gustavo também. Então, assim, nós precisamos entender mais da sua força, né? Da sua espiritualidade, do que te move, né? O que te faz ainda sorrir e tá aqui numa live dividindo a sua história para que outras pessoas repensem, né? Qual é o tamanho da sua dor? Qual é o tamanho da sua dificuldade? E pode ser que tenha alguém do seu lado que tá atravessando também um grande deserto. Então não é a hora de desistir, de desanimar. A Glaucia tem um trabalho lindo nas redes sociais, mais de 100 mil seguidores que acompanham o trabalho dela motivacional. Então ela seleciona com muito carinho mensagens, incentivos, ela divide o conteúdo de valor na linha da espiritualidade, da fé, né? E agora ela vem com uma entrega muito especial, que é dividindo a sua própria jornada, né? A sua experiência, a sua vida diária. E esse chamado, né? Que é o chamado para contar, para dividir essa história, para não deixar isso só dentro da casa dela e do coração dela. Então, é um projeto especial, tá? E a gente acredita que muitas pessoas que tiveram acessos parciais, né, ao conteúdo, já transformaram as suas vidas. Imagine tendo acesso por completo, né? E aí, conta pra gente, assim, aqui, vocês podem ficar à vontade para enviar perguntas, tá? A gente vai tentar selecionar pelo menos uma ou duas aqui durante a live, ao vivo. Vou aproveitar e interromper um pouquinho, Glaucia, só para convidar o pessoal para fazer um print da nossa live, printa a nossa live e posta nos stories. Obviamente, nos marca, porque vocês vão participar de um sorteio, porque a Glaucia generosamente cedeu 3 livros, né? E nós vamos entregar os livros para quem mais compartilhar, interagir, faz o print, vamos fazer até uma pose aí, Glaucia. Adoro isso. Aí, ó. E aí a gente... E compartilha, gente. Pode ser que você pense assim, nesse exato momento eu não preciso, mas tenha certeza que tem alguém muito especial, bem próximo de você, que você conheça ou não, que precisa, né? Precisa reacender essa chama de fé e de esperança. E é isso que a Glaucia faz diariamente. E agora, dividindo na intimidade o que é o dia a dia dela, né? Com a família, com o Rafa. E toda a superação, né? Que é diária. A história dela não acabou. A história do Rafael também não, né? E ele está escrevendo uma linda história, uma história de fé, que no momento mais difícil da vida dessa família, eles ainda estão conectos, eles ainda agradecem, podem sorrir e estão aqui dispostos para ajudar outras pessoas. Isso é, nossa, muito edificante, muito lindo. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Se tem alguma pergunta... caiu uma perguntinha aqui, vamos ver se... o pessoal quer saber se a live vai ficar gravada. É contigo, né, André? Prometo que eu vou tentar. Gente, se der alguma coisa errada, a culpa é da André. Prometo que eu vou tentar. O pessoal está elogiando, muitas mensagens maravilhosas. Se alguém tiver alguma pergunta especial, manda aqui pra gente quem já printou a live e vai compartilhar para que a gente consiga, né, compartilhar mais com as pessoas essa história de vida e histórias de vida reais, gente. Tem muito para nos ensinar, né? Então, eu tenho certeza que vocês vão se emocionar e vocês vão entender, né, a força da Glaucia. Sobre o seu chamado, você quer falar mais alguma coisa sobre isso? Assim, você, como que você tem conduzido, né? Alcançado as pessoas com o seu propósito? Onde as pessoas te acham? Onde as pessoas adquirem o seu livro?
Então, eu vou falar como é que eu entendi que eu tinha um chamado nesse sentido. Eu não gostava, não gosto de me expor. A minha dificuldade era essa. Eu falei, meu Deus, que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer isso? Tem que mostrar minha cara? Eu não gosto. Então, mas Deus foi trabalhando. Gente, toda a dificuldade que a gente tem, quando Deus tem um plano na vida da gente, Deus ele não obriga a gente a fazer nada, ele convida. E se você se entrega, ele te entrega as ferramentas. Não é sobre a gente, é sobre ele. Os planos não são nossos, são dele. Então, ele sabe se a gente consegue ou não consegue dar conta. Entendeu? E ele vai permitindo que a gente vá entendendo se a gente dá conta, se não dá. Ele é bem cuidadoso com todo o processo, ele vai mostrando para a gente que a gente é capaz, né? Inclusive, o deserto é para isso, para mostrar que a gente consegue dar conta, que a gente consegue superar, né? Então, eu não tinha vontade, eu não contava a minha história para ninguém, eu não compartilhava com ninguém. E até um belo dia, eu tenho duas situações. Um belo dia, o Rafael estava com febre, e de madrugada e eu não durmo. Se ele tiver uma febre, ele tiver alguma coisa, assim, alguma coisinha diferente acontecendo, eu não durmo até entender o que está acontecendo. Então, eu estava de madrugada acordada por conta dessa febre do Rafael e um rapaz mandou uma mensagem para mim. Eu não lembro, foi num message, eu não sei se foi no Facebook, que eu já tinha a página no Facebook. E ele falando que ele queria se matar porque ele tinha perdido o emprego, o casamento dele estava ruim, que ele estava desanimando e desistindo da vida. E aí, como eu estava acordada, preocupada com o Rafael, eu já estava acordada mesmo, né? Então, eu conversei com o rapaz, comecei a conversar com ele e falando para ele ter esperança. Ele tinha duas filhas. Eu conversei com ele profissionalmente. E mesmo assim eu vi que não foi suficiente. Então eu contei um pouco. Eu falei, olha, você me pegou acordado porque eu estou preocupada porque eu tenho um filho no estado vegetativo. E contei um pouquinho da minha história para ele. E ele ficou impactado com aquilo. Ele falou assim, nossa... Aí a gente conversou, ele se impactou com aquilo que eu contei para ele e ele pôde perceber ali que o problema dele tinha solução. Que se eu estava lutando pelo meu problema, que aparentemente não tinha solução, porque só Deus, o Rafael, só milagre. A medicina não tem o que fazer pelo Rafael, só Deus. Então, ele está nas mãos certas, entendeu? De quem pode tudo. Então, ele entendeu, ele chegou, inclusive, a falar assim, olha, você foi um anjo que Deus botou na minha vida, entendeu? Então, eu falei para ele que eu iria por ele, ele se despediu de mim agradecendo, falando que foi um anjo que botou na vida dele, que Deus colocou na vida dele naquele momento, para não deixar ele fazer aquilo que ele queria de verdade, se matar. Entendeu? Então aí foi já uma vez que eu percebi que eu contando, compartilhando da minha dor, do meu sofrimento, da minha história, ajudava as pessoas a perceberem que tinha esperança, sabe? Que se eu tenho esperança por uma coisa que humanamente ninguém pode resolver, imagina um emprego, um relacionamento que as pessoas podem resolver, entendeu? E a outra foi uma mulher que falava que era cristã, falou para mim que ela era cristã, que ela também queria se matar, porque ela estava com depressão. E eu falei para ela, falei, olha, eu também já tive depressão, hoje eu ajudo as pessoas a se tratarem de depressão, a se curarem, porque eu já tive, eu tenho essa experiência de vida, eu superei uma depressão. Eu era muito depressiva, de ficar angustiada, de realmente não ter ânimo, força para nada, e eu me tratei e fiquei boa. Então, você acredite no tratamento, porque geralmente as pessoas com depressão, a dificuldade é elas acreditarem que realmente elas vão fazer tratamento e que aquilo vai dar certo. Então, eu falei assim, eu já fiz, nem isso eu não compartilhava com as pessoas, eu não contava para as pessoas que eu tinha tido depressão, entendeu? Então, eu falei para ela que eu tinha tido depressão e tudo mais, mas não adiantou. Ela falou, não, mas eu não consigo, já tentei, não consigo, eu estou muito mal e eu já desisti. Aí eu falei, pô, só me resta eu agora contar da minha história. Eu falei assim, olha, eu acho que você precisa continuar tentando. E falei para ela, falei, olha, o meu filho está nesse estado e eu não deixo de acreditar.
eu tenho tanta fé, tanta esperança, que eu sempre acho que amanhã vai ser melhor do que hoje. Eu nunca acho que amanhã vai ser pior. Entendeu? Eu vivo isso, achando que sempre amanhã vai ser melhor do que hoje. E se eu tenho esperanças pelo meu filho, imagina se você não vai ter. Entendeu? Então a mulher, foi uma história longa, uma conversa longa, e ela, no final das contas, ela falou para mim que ela realmente ela pensou que ela, em relação à minha situação, ela não tinha problema. Ela falou, eu não tenho problema, eu tenho uma família saudável, eu tenho família, eu tenho tudo, então realmente eu não tenho problema. Ela, além de falar que não ia se matar mais, ela falou ainda que ia orar por mim. Aí ela me mandava versículo todo dia, mandava bom dia, boa tarde, boa noite. Ela passou a me ajudar em oração, entendeu? Então, eu ali, eu de verdade, eu entendi. Eu falei, eu tenho que contar a minha vida, a minha experiência, a minha fé para as pessoas. Gente, não é só fé, não. É batalha também, tá? É, é, tudo, tem coisa, questão operacional que você tem que agir, entendeu? Ação, né? Sim, não é, porque eu falo muito de fé, porque a minha vida, assim, o meu sentido de vida é crer em Deus, é no meu Deus, entendeu? Mas não é só acreditar, não, é ação, muita ação, todos os dias, entendeu? E é isso que eu ensino para as pessoas, a parte operacional, da ação, porque não é só acreditar, você tem que fazer, você tem que encontrar caminhos, você tem que ter ferramentas, você tem que ter formas de fazer as coisas acontecerem. Porque Deus dá o plano, mas depois tem uma hora assim que é você que tem que se virar. Ele te dá a condição, mas você tem que encontrar a forma de fazer as ferramentas. Eu encontrei a Andréia, entendeu? Mas isso Deus colocou no meu caminho, mas eu tive que procurar, eu tive que agir, não é assim não, entendeu? Então, Nossa, e assim, é tão genuíno quando você coloca a sua própria dificuldade. Então a gente está falando como especialista, né, em amparar, acolher, ajudar clinicamente, com um olhar terapêutico, centenas de pessoas, mas que ao mesmo tempo ela não se coloca numa posição de uma super mulher, não, ela reconhece a dor, a fraqueza, a fragilidade, tanto que o subtítulo do livro da Gláucia, o subtítulo é Força não é ser imune à dor, mas seguir apesar de tudo que se sente. Então, você trouxe agora, Gláucia, uma situação que conecta a gente, porque... Perdão, peraí que escorregou aqui. Opa, acontece. que conecta a gente. Acontece. Eu tô testando aqui um aparelhinho. Essa aí é a parte que a gente faz. E você trouxe pra que gente... falha, que dá errado, que tenta de novo. A que Deus faz é perfeita, mas a que a gente faz é assim. Verdade. Mas você trazendo a sua fragilidade, você nos conecta. Porque a gente não vê uma mulher assim, totalmente blindada de sentir dor, tristeza, cansaço. E isso é humano, né? Isso é real. Então, assim, até reconhecendo a minha própria história, né? Quem me segue, me acompanha aqui, que está na live, sabe, conhece um pouquinho da minha história. Então, não é que a gente atravessa desertos sem sentir dor. Nossa, Andréia, você está sempre sorrindo. Nossa, Gláucia, você está sempre motivando. Tem gente que comentou aqui, Gláucia. Nossa, mas ela posta tantas mensagens lindas. Eu sou todo dia motivada pela Gláucia. Eu não sabia que ela carregava essa história. Então, olha a importância do seu livro. Você não está imune à dor, né? Mas você segue, você não se paralisa diante dela. E é isso que a Gláucia divide no livro. Ela conta exatamente como ela consegue atravessar esse deserto, como ela se ressignifica diariamente, como ela renova essas energias. E isso tudo faz, assim, é um motor, né? Para que a gente pare de criticar, pare de reclamar, pare de... ninguém está diminuindo a sua dor, mas a gente não pode também dar essa proporção. Existem dores que às vezes estão do nosso lado e que são muito maiores. E às vezes a gente quer desistir por essa dor. E a Gláucia está aqui ensinando pra gente que a gente precisa persistir,
que a gente não pode desistir, a gente precisa estar atento aos sinais, ao chamado. Deus, ele escolhe, né? Ele sabe exatamente quem tem a força para atravessar esse deserto. Não é qualquer pessoa. Então, a sua família foi escolhida, né? E vocês estão provando, se conectando mais ainda com Deus e se conectando com o que precisa ser feito também. Você acabou de falar que não é só a fé. A fé, ela é importante, é um motor diário, mas não é só ficar esperando as coisas acontecerem, é operacionalizar, é ir lá, cuidar, é mover, é agendar, é cuidar, é ação, né? E você trouxe também a questão de que você teve que mudar toda a dinâmica da sua casa, da sua família, do seu trabalho. E você teve a inteligência de conciliar, graças a Deus, porque olha quantas pessoas são apoiadas, né? Conseguem ter hoje a sua assistência, né? E ter uma qualidade de vida, mais esperança, resgatar, se conectar com você mesmo, resgatar a essência, voltar para o eixo, né, Glaucia? É verdade. O meu filho, o Gustavo, teve uma vez, há uns 3 anos atrás, ele virou para mim e perguntou: mãe, você é feliz? Por causa da situação do Rafael. Eu falei, eu sou feliz. Ele falou, mãe, mas com o Rafael desse jeito? Eu falei, Gustavo, apesar de eu não gostar dessa situação que está acontecendo com o Rafael, a minha vida é boa. Eu olho para um lado e olho para o outro. Eu costumo dizer assim, a pessoa fala, tá tudo bem? Eu falo, tá, porque eu não arrumo problema. Eu procuro solução. Os problemas que aparecem, eu procuro solucionar. Agora, eu não fico arrumando problema. Eu sou uma pessoa da paz. Sempre fui. Então, eu falei, a minha vida, eu sei separar isso. Entendeu? Eu não posso, eu vejo as pessoas generalizarem muito. Ah, tem uma coisa de ruim acontecendo na vida dele, e acho que a vida dele não presta. Uma das coisas que eu tento mostrar para a pessoa é isso. Olha só, se você tá com uma dorzinha no dedinho aqui, não fala que teu corpo tá ruim. É uma dor no dedo e vamos resolver isso. Entendeu? E eu falei para ele, eu falei, a minha vida é boa. Porque eu olho a minha vida, o meu relacionamento, a minha casa, a minha família, ele, entendeu? Toda a provisão de Deus o tempo todo, em tudo. Nunca faltou nada para o Rafael. Teve brigas? Teve na justiça. Entendeu? Mas nunca faltou, sempre chegou. Tudo que ele precisou, ele teve. Todas as cirurgias que ele precisou fazer. Entendeu? Então, eu consigo separar as coisas. Eu não fico de mau humor porque eu estou sofrendo. Não, eu consigo olhar o lado bom da coisa. E eu, inclusive, eu ensino isso para os meus pacientes. Gente, vamos ver o que tem de bom nessa situação tão difícil que você está passando, nessa situação triste. E, inclusive, depois que eu entendi que eu tinha que contar minha história, ele me emprestou. Eu conto para todo mundo, eu vou no Uber, tem vezes que eu vou muito calada na minha, que eu também adoro ficar quieta. Eu gosto de falar, mas gosto de ficar quieta também. Tem vezes que eu não dou um pio, mas tem vezes que eu vou a viagem toda conversando e conto a minha história. E tem gente que fica impactado, tem gente que quer me seguir. Onde eu vou, se eu sentir que aquilo ali de alguma forma vai ajudar aquela pessoa, eu conto. Eu não perco mais a oportunidade de ajudar a pessoa a entender que se para mim... porque assim, o Rafael não está curado, ele está deitado. Mas eu posso testemunhar de muitos milagres. E a gente conta sobre isso no livro, sobre esses milagres. A gente explica para a pessoa todo o processo. Não é uma coisa assim que foi acontecendo. Não, a gente foi entendendo o que precisava ser feito. É um processo de amadurecimento, de crescimento, de fortalecimento, de poder entender o que era para ser feito, né? Que a gente ainda está nesse processo, entendeu? Bom, assim, a gente nem percebeu o tempo passar. São exatamente... A gente já está na live há 1 hora, Glaucia. Eu acho que a gente vai ter que marcar outros momentos, porque tem uma enxurrada de perguntas aqui. A gente abriu a caixinha de pergunta, tanto na minha página quanto na página da Glaucia, e vieram várias perguntas, né? Querem conhecer o Rafael, querem saber mais sobre a essência dele antes, depois, querem saber mais sobre as histórias que você tem ajudado diariamente. Você contou aqui 2 cases pra gente.
Pessoal, comenta aí, ó. Fala aí, Gláucia, volta, gente. Ela é tímida, discreta, e eu fico puxando ela aqui. Então, a gente tem que aproveitar, né, pra gente motivar ela, para que ela não desista realmente desse propósito tão lindo, tão genuíno e tão necessário. Então, comenta aí, ó. Gláucia, nova live, queremos mais pra gente poder trocar, falar sobre várias outras coisas dentro desse processo. Conta pra gente, Gláucia, onde nós podemos encontrar o seu livro, onde ele está disponível hoje, para a gente poder já divulgar aqui para quem está na live, que eu tenho certeza que muita gente já leu, muitas pessoas comentaram aqui que já leu, que o livro é maravilhoso e que se emocionou bastante, outras pessoas que vão, né, que querem adquirir. Explica para eles onde eles podem adquirir. Então, gente, como foi uma produção independente, eu não tenho ele em livraria, entendeu? Por minha conta. Depois, por enquanto, isso aí vocês cobrem da Andréia. Se vocês quiserem ir nas livrarias. Ela tem me ajudado a resolver muita coisa, hein, gente? Mas, por enquanto, tem um link lá na minha bio que tem link para Amazon, para e-book, tá? Que é para baixar no Kindle e ler lá. Eu coloquei no Mercado Livre, que para mim é muito prático. Eu coloquei no Mercado Livre o livro físico, tá? Que é postado e chega para você na sua casa. E tem também na Hotmart, ele em formato de e-book. Gente, não tem desculpa, vocês vão poder acessar esse livro na versão física, no e-book. Isso. É uma leitura fácil, simples, ela não é cansativa. Gente, eu gosto de ler meu livro. Eu me inspiro no meu livro, viu? Por quê? É sério. É porque ali eu relembro, entendeu? Tem coisas que a gente viveu, inclusive nesse processo de escrever esse livro, eu fui relembrando muita coisa, porque Deus faz a obra na vida da gente, a gente vive, tem experiências e você esquece. Aquilo ali acaba ficando no esquecimento. E quando eu leio o meu livro, e quando estava no processo para escrever o livro, isso tudo me foi trazido à memória novamente. E eu gosto quando eu leio e eu me lembro de tudo. Tem parte em três. Que lindo, Gláucia. Ficou uma leitura leve, é uma história, acho que deu uma travadinha. Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Voltou? Ah, então tá. Que o pessoal até comentou aqui que falhou um pouquinho a conexão, mas já voltou. O Instagram já viu que a gente passou de 1 hora. E assim, a leitura do livro é uma leitura leve, gostosa. É sim emocionante, mas ao mesmo tempo é edificante, né? Ela conseguiu colocar em palavras aqui uma grande oportunidade da gente se conectar com a superação, não ficar agarrado na dor, no sofrimento, né? Passar por ele reconhecendo o seu sentimento, que é genuíno, mas não se prender à dor, se prender ao sofrimento. Então, Gláucia, obrigada por existir e por compartilhar essa história. Obrigada por confiar, né? Eu tenho a oportunidade de participar, de estar pertinho do seu projeto. E foi um dos projetos que eu escolhi, né? Eu bati no peito e falei, não, eu não passa para ninguém. Esse eu quero cuidar de pertinho. Então, para mim foi uma honra. E assim, eu ainda estou buscando, né, forças para conseguir entender toda essa sua sabedoria, porque realmente eu sei que tem muitas mães aqui nos acompanhando. É uma força sobrenatural, né? É um processo que foi uma comunicação clara entre você e Deus, né? Então, você recebeu um chamado, você aceitou esse chamado e mais do que isso, né? Você tem mudado, transformado a vida de várias pessoas com seu depoimento. E isso é digno, né, de muitos aplausos, é digno da gente conhecer, das pessoas se conectarem, compartilharem. Então, parabéns por esse exemplo de vida,
pela qualidade de mãe, né? E a gente realmente reafirma que a sua força, ela é sobrenatural. Só Deus mesmo para te fortalecer, para atravessar esse deserto e da forma como você vem fazendo, tá bom? Quer aproveitar e deixar uma mensagem bem especial para quem acompanhou a nossa live? Aproveita aí para a gente poder encerrar, mas acho que é legal você dar essa palavra aí para os seguidores. Então, primeiro, gente, eu quero lembrar que o livro não fala de tristeza, não. Não é um livro para chorar, não. É um livro que emociona, sim. Mas a mensagem que eu quero passar não é de morte, é de vida. Porque eu vejo muita vida no Rafael hoje. Hoje eu tenho muita vida, eu tenho vida de qualidade, entendeu? A minha vida hoje tem sentido, muito sentido. Eu não fazer nada vai tirar o sentido da minha vida. Hoje, o sentido da minha vida é isso, é falar de vida, é falar de fé, de falar de esperança, por mais que eu esteja passando esse deserto. Hoje eu entendo de dor, entendo de sofrimento, sim, mas eu entendo muito mais de uma vida de qualidade, uma vida que faz sentido. Hoje eu ajudo as pessoas a encontrar o sentido da vida delas. As pessoas estão muito vazias, entendeu? Presas em sofrimento, tá entendendo? Então, hoje eu tenho, sim, eu compreendo por que eu nasci, por que eu vivo, entendeu? Eu vejo sentido em tudo que eu faço, em tudo que eu vivo. E eu vejo as pessoas muito vazias e sofridas, mas sofridas porque estão vazias, entendeu? Então, nosso livro é para levar uma mensagem de vida, de fé, de amor, de esperança. Não é de tristeza, não é de choro, não é de sofrimento, não. Entendeu? Isso é só para embasar e para a pessoa saber que você pode estar passando uma situação muito difícil, mas que existe solução, existe esperança. Entendeu? Eu quero que você se encha de esperança. E agradecer a vocês por estarem aqui, porque isso tudo é feito para vocês. Eu quero alcançar vocês. Quando eu posto cada cardzinho ali, que a maioria não são meus, mas que eu seleciono com muito carinho, as pessoas falam assim, nossa, falou para mim, mas é porque eu sei o que eu preciso ler, o que eu preciso, a mensagem que faz bem para mim, eu sei o que faz bem para você, entendeu? Então, cada cardzinho daquele que eu posto, cada mensagem, é tudo feito com muito carinho, para mim é tudo assim, com muito sentido, tem que fazer sentido, eu não faço nada por fazer, entendeu? O meu objetivo hoje é sempre alcançar alguém. Eu quero ajudar alguém. Eu posso não conhecer a pessoa, mas se a minha mensagem, a mensagem que eu postei, que eu transmiti, chegou a alguém, para mim eu estou feliz. É isso que eu quero. Entendeu? Eu quero poder ajudar, eu quero poder servir. Entendeu? Que lindo. Muito bom, gente. Olha, dá vontade de ficar conversando e aprendendo com a Gláucia aqui o tempo todo, mas a gente vai precisar encerrar a nossa live. Aproveitem, quem ainda não fez o print, aproveita, porque nós vamos fazer o sorteio de 3 livros. Não é só um, são 3 livros. Então aproveitem. Na hora que você printar, posta nos stories e marca a gente. O meu endereço é Andréia Vicente 29 e o da Gláucia, passa seu endereço aí. @Gláucia _Dalmeida _PC. PC. Isso. Então, marquem a gente. E, assim, bom, a gente vai ficar aqui com esse gostinho de querer conversar mais com a Gláucia. Eu espero que a gente tenha mais oportunidades. Atissem ela lá. Gláucia, aparece mais, vem com a gente. Porque eu tenho certeza que esses momentos a gente acaba trocando muita figurinha. E eu tenho certeza que muitas pessoas nesta live foram tocadas, né? E vão repensar sobre a sua dor, sobre o seu momento. E se a gente conseguiu fazer isso com uma pessoa, pronto, nós já ganhamos essa noite, né? Já ganhamos esse dia, já estamos felizes pelo ano. E melhor ainda se for centenas. Verdade. Acho que é isso, Gláucia. Muito obrigada. Boa noite para você, para sua família. A gente convida para as pessoas seguirem, né? Quem ainda não segue a Gláucia, acompanhe as redes sociais dela. Quem é das redes dela e que está aqui
por favor, né, venham para minha página também, a gente vai trocar muitas figurinhas. Algumas pessoas perguntaram de onde eu sou, né? Eu sou paulista, tem um monte de pergunta aqui, mas André é da onde? Paulista, no interior de São Paulo, Araraquara. Um beijo para todos vocês e até a próxima, num tema bem especial, e eu espero que a gente tenha a oportunidade de estar com a Gláucia novamente, tá bom? Um beijo, Gláucia, obrigada e boa noite. Ela tá saindo e aí a gente vai encerrando. Eu vou colocar uma música que é muito especial para a família dela e que ela citou no livro, né? Eu espero que vocês possam ouvir. Tá baixinho. Espero que vocês tenham gostado da nossa live. Eu adorei ter a companhia de vocês e foi muito especial para mim estar com a Gláucia, porque eu acompanhei de perto, né, o projeto, em escutativa em cada detalhe do projeto do livro dela. E, gente, assim, não tenho palavras. Eu não consigo nem me imaginar no lugar. Então, assim, ela realmente tem muito para nos ensinar, muito para dividir. E é lindo, né? Ela é uma pessoa que acolhe a sua missão, que defende o seu propósito, que persiste. Nossa, é lindo, é admirável. E renova nossas energias. Eu espero que cada um de vocês consigam sair hoje diferente, repensando, né? Tipo, cara, eu tô reclamando. Nossa, olha o que essa mulher tá passando, né? Passou e ainda consegue ajudar outras pessoas. Mesmo sem entender, eu confio em ti. Você pode não saber o que está acontecendo, nem o que vai acontecer, mas você continua confiando. Isso que é fé de verdade. Trouxe os braços para ele como uma criança. Nós estamos aqui no seu colo, Pai. Nós não entendemos muitas coisas, mas nós confiamos naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. A dor é grande, mas a confiança é maior do que a dor. Confiamos em ti. Sei que é o melhor para mim, mesmo sem me entender. Então, para a gente terminar nossa live, a letra da canção é: mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender. Eu sei que é o melhor para mim, mesmo sem entender. Deus, mesmo que eu não consiga entender, que me faça, né? Que eu queira tudo, que eu não queira tudo do meu jeito. Eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil para mim? Parece que é difícil só para mim, não é mesmo? Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor para mim. E mesmo que eu não entenda o meu caminho, eu confio. E Deus é Deus, porque eu sou tão pequenino assim. Vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo. Gente, olha, esperando o tempo certo de tudo. Porque eu sei que vais cuidar de mim. E o seu melhor está por vir. Está por vir. Eu sei que é o melhor para mim, mesmo sem entender. Então, realmente, a canção, né, o post que o Rafael fez em sua qualidade de vida, já estava prevendo, né, um futuro, já estava prevendo a força que a mãe, que a Gláucia precisaria ter. Gláucia, obrigada por compartilhar a sua história, obrigada por não deixar isso guardadinho, né, numa panela tampadinha, e sim por compartilhar, por abrir, por falar. Acho que é sobre isso, né? Bom, espero que vocês tenham gostado. Fiquei muito contente por moderar essa live. É uma live que me toca. Quem me conhece, quem me segue aqui sabe o quanto eu sou mãe coruja, participativa e tocar em tudo, mas principalmente tocar no nosso coração, que são os nossos filhos, é algo que realmente, né, é profundo. Então, só Deus para iluminar mesmo a nossa coragem, tá bom?
Bom, gostinho de querer ficar mais, porque eu falo pouco, né? Mas vamos encerrar a nossa live. Obrigada pela participação de vocês. Um beijo, até a próxima. Não deixem de sugerir, curtir, compartilhar. Apoie a gente para gerar mais conteúdo aconchegante, assim, de fé, de esperança, de motivação. Um beijo, pessoal. Adorei estar com vocês. Tchau.